Aboru aboio! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal no YouTube, o Caso da Boa Sorte. Sou o Babá Ileciriel Odelez Arcel e estou vindo aqui mais uma vez para interagir com vocês a respeito de um tema muito importante dentro das religiões de matriz africana, num geral, principalmente dentro da religião tradicional Yorubá. O título de hoje é Possessão de Orixá Gigum, no idioma Yorubá. Você que está aqui assistindo o vídeo, fica comigo do princípio ao fim e no final lembra de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pelo link original, levando informação saudável para o maior número possível de pessoas. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós procuramos alimentar ele aqui com vídeos, com shots, com postagens, sempre procurando levar boas informações até você que é devoto, sacerdote ou simpatizante da religião dos orixás. Aproveito para esclarecer que aqui eu não vou defender verdades absolutas. Eu vou propor um diálogo com você que está me assistindo a respeito desse tema que é de suma importância, baseado nesses 26 anos que eu tenho de devoto dentro da religião tradicional Yorubá, vivendo e vivenciando esse culto no meu dia a dia, e também baseado em pesquisas que eu fiz tanto com Yorubás nativos como com brasileiros que têm o fenômeno da possessão, da incorporação, como popularmente é chamado no Brasil, para ajudar você que tem esse processo e que muitas vezes não compreende e não entende muito bem, a compreender melhor a respeito dele e dessa forma se desenvolver melhor nesse setor na sua espiritualidade. Primeira questão importante. Eu gosto muito do fenômeno da possessão e eu costumo conversar com as pessoas com quem eu dialogo a respeito do assunto o seguinte: esse fenômeno me atrai por dois motivos. Ou ele é a garantia de que tudo que nós fazemos é real, ou de que somos todos malucos. Como eu acredito que tudo que fazemos é real, eu venho aqui disponibilizar esse vídeo com muito carinho a você. Primeiro, o que é importante ser colocado é que na terra Yorubá, o fenômeno da possessão ele não é tão comum e não tem tanta importância como acabou ocorrendo aqui no Brasil nas religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Lá na terra Yorubá, eu costumo dizer o seguinte: o fenômeno da possessão, da incorporação, ele é uma consequência que pode ocorrer ou não durante um ritual. Ele não é a causa do ritual. Ou seja, nós não realizamos um ritual para que ocorra esse fenômeno, mas ele pode ocorrer como consequência de um ritual, seja uma festividade, seja uma oferenda, seja um ossé diário, seja um processo iniciático, enfim. Só que esse fenômeno, na terra Yorubá, de acordo com a comunidade e com o orixá que aquela comunidade cultua, existem regras, tá? Que é muito importante as pessoas entenderem. Primeiro, os orixás que têm o fenômeno da possessão como característica do seu culto, esses orixás possuem uma hierarquia muito bem estabelecida entre aqueles que têm a sensibilidade e que são possuídos pelo orixá. Essas pessoas são chamadas de Elegum. Porém, toda a comunidade tem vários Elegum de um mesmo orixá. Entretanto, ele sempre terá um que é chamado de Olori Elegum, ou seja, o líder dos Elegum, que tem como finalidade justamente ser o líder desse grupo de pessoas que tem o fenômeno da possessão como característica. E aí é muito importante as pessoas compreenderem. Existem dois tipos de possessão na terra Yorubá. Aquela que pode ocorrer de maneira muito natural e inesperada, em um processo ritualístico, e aquela que é realizada de maneira proposital, quando, por exemplo, é retirado um Elegum para abençoar as pessoas em uma determinada festividade. Aquela que ocorre num processo natural, simplesmente aquela pessoa ou aquelas pessoas podem sentir a força do orixá no ambiente e isso acabar se manifestando no seu corpo. Quando isso ocorre, normalmente os sacerdotes que estão ali liderando aquela ritualística vão deixar muito rapidamente aquilo ocorrer e logo irão acalmar aquela pessoa e aquele orixá. Quando ocorre
o fenômeno do Elegum, que é retirado para abençoar as pessoas, aquela pessoa passa por uma preparação antes disso ocorrer. Essa preparação inclui banhos ritualísticos e também paramentas ou vestimentas sagradas que serão colocadas naquela pessoa para que ela possa não apenas ter a possessão ali da força do orixá, mas como também representar aquele orixá dentro daquela comunidade. Na terra iorubá, quando ocorre o fenômeno do Elegum saindo para abençoar as pessoas, normalmente apenas sai uma pessoa, porque no entendimento da maioria dos iorubás que eu conheci ao longo da minha trajetória, eles compreendem que é muito melhor você ter a força daquele orixá canalizada em apenas uma pessoa do que dividida em vários. Dessa forma, muitos têm esse costume. Babá, pode ocorrer de uma festividade ter vários Elegum de um mesmo orixá? Olha, poder pode, e não cabe a mim julgar, condenar, criticar quem assim o faz. Porém, é importante eu trazer aqui para vocês que me acompanham, que na maioria das vezes, a maior parte das famílias e comunidades de orixá elegem apenas uma pessoa, levando em consideração vários fatores. Um desses fatores é o tempo de iniciação, é a forma que aquela pessoa lidar com a possessão e a vitalidade que aquela pessoa está. Ou seja, uma pessoa que é iniciada, mas que há muitos anos não faz Odum para o seu orixá, e que está sem alimentar o seu orixá e o seu ori há muito tempo, ela dificilmente será eleita, porque a força daquele orixá estará enfraquecida nela. Dessa forma, ela não irá dispor de axé para compartilhar com aquelas pessoas que estão ali esperando para serem abençoadas. É muito importante as pessoas entenderem que todos os orixás são seres espirituais e que a possessão é um fenômeno possível em muitos cultos. Muito é dito que, por exemplo, o orixá Orunmilá não tem possessão. Realmente ele não tem uma possessão, tal como muitos orixás. Porém, é muito importante as pessoas entenderem, quando um babalaú está ali consultando o Iquim ou a Pelé-Ifá, ele está sob a inspiração do próprio Orunmilá, como também de um orixá chamado Elá, ou Elá-Ori, Elá-Omoshin, que para nós é o espírito da pureza e da intuição, que irá influenciar o sacerdote para que ele lembre dos versos e os interprete de maneira adequada para orientar aquele consulente. No meu entendimento, isso não deixa de ser uma possessão. Os Onilu, os meninos que tocam os tambores ou os atabaques aqui no Brasil, independente de serem consagrados ou não para um orixá chamado Ayan ou Ayangalu, que é o orixá do tambor, da musicalidade, enfim, esses rapazes, quando estão ali tocando, se eles se permitirem serem envolvidos por aquela energia, eles estarão também numa possessão muito sutil e leve desse ser espiritual que é Ayangalu, que estará auxiliando eles no momento do toque. Então é muito importante ter essa sensibilidade. Além disso, ao longo desses anos eu pude conversar com várias pessoas que passaram pela possessão e eu cheguei a algumas conclusões que eu não sei se estão corretas, mas que eu quero compartilhar com vocês que me acompanham aqui no canal. Uma delas é, na grande maioria das vezes, a pessoa ela está ali com um grau de consciência. Algumas, depois quando a possessão termina, podem ter um apagão e esquecerem muito do que acontece durante a possessão, durante a incorporação, e outras conseguem lembrar perfeitamente do que ouviram, do que falaram, do que fizeram. E isso muitas vezes deixa muitas pessoas em choque. Eu ouvi de uma sacerdotisa iorubá que quando ela está em possessão, ela tem uma expansão da consciência dela. E isso é importante as pessoas compreenderem, é muito natural. Por quê? Nós temos um corpo físico, uma mente e um espírito. O orixá é um ser espiritual e ele precisa, para nos possuir, influenciar a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo. O que é a nossa mente? O que é a nossa mente, senão um intermediário ou uma intermediária entre o nosso corpo físico e a espiritualidade. Portanto, é muito natural que as pessoas, quando estão em possessão,
quando estão possuídas, vejam, escutem e talvez até consigam intervir de alguma forma em alguns movimentos ou não. E é muito natural e comum que posterior ao fenômeno, aquele momento que aquela energia vai se acalmando e vai embora, que a pessoa se lembre. E muitas vezes as pessoas podem ficar na dúvida, será que eu não fiz isso tudo da minha própria cabeça? Não, queridos, fiquem tranquilos. É muito comum na possessão esse tipo de situação. Eu costumo dizer que, infelizmente, algumas pessoas criaram a necessidade de dizerem que elas não se lembram para não gerar um constrangimento para elas e para aqueles que muitas vezes vêm fazer seus pedidos. Porque se a pessoa fala que lembra, muitas vezes as pessoas que têm vontade de buscar um conselho com aquele ser espiritual ou de fazer um desabafo vão travar. E aí quando as pessoas usam o discurso, eu não me lembro de nada, eu vou para Nárnia, né? Cria uma relação de confiança, porque faz com que aquele consulente entenda que ele está ali falando apenas com o ser espiritual. Então eu compreendo que muitos tiveram essa necessidade e que se propagou isso no nosso país da forma como foi propagada nos últimos anos. Até acredito que em alguns casos, as pessoas quando têm esse apagão, realmente podem não se lembrar de muitas coisas. Mas eu entendo que como nós somos corpo, mente e espírito, e o espírito do orixá, a força do orixá usa o nosso espírito e a nossa mente, o nosso corpo para o fenômeno da possessão, é compreensível que a pessoa tenha ali um grau de consciência, porque ela ainda está ali. E é importante as pessoas tratarem isso com naturalidade. O que a pessoa, quando está possuída, não pode, em hipótese alguma, se aproveitar da condição do fenômeno da possessão para extrair vantagens e ou benefícios em cima disso. Dessa forma, é muito importante que as pessoas tenham um senso de responsabilidade para com elas mesmas, para com a espiritualidade e para com a coletividade que elas estão inseridas. É fundamental ter essa consciência. Outra questão, na terra Yorubá, quando um Elegum é eleito para sair abençoando as pessoas, aquele orixá, além de abraçar, dançar e abençoar as pessoas, ele pode dar conselhos. Por isso, eles são muito criteriosos na seleção de quem vai fazer isso. Porque se é uma pessoa despreparada, se é uma pessoa que não sabe lidar com o fenômeno da possessão de maneira adequada, ela pode acabar falando coisas que não são adequadas, coisas que podem não ocorrer, coisas que podem colocar aquele culto, aquela divindade em descrédito. Por isso, lá na terra Yorubá, eles são muito cuidadosos e zelosos em relação a isso. E aí é outra responsabilidade que compete à pessoa que está ali passando pelo processo de possessão. Ela não pode, de forma alguma, fazer nada que coloque aquela divindade e ou aquele culto em descrédito, porque senão ela pode atrair para a vida dela muitos problemas de ordem espiritual. É muito importante as pessoas entenderem que durante o processo da possessão está ocorrendo ali uma junção entre o indivíduo, a pessoa que é corpo, mente e espírito, sob a influência, sob a inspiração de uma força, de um ser espiritual. E é muito importante que a pessoa saiba como lidar com isso, para que essa força possa usar a pessoa para fazer aquilo que precisa ser feito, para realizar aquilo que precisa ser realizado de maneira construtiva e saudável, para com a comunidade que está ali inserida naquele contexto. Uma questão que é importante é: pessoas que não são iniciadas podem sentir a força do orixá e ter possessão? Pode. O que essas pessoas não podem é ter o fenômeno da possessão explorado, porque senão isso pode ser prejudicial a elas, tá? Então uma pessoa, por exemplo, que não é iniciada em Xangô, ela pode ter uma possessão de Xangô? Pode, mas ela jamais vai poder ser um Elegum de Xangô. Ela não vai poder sair paramentada como Xangô. E quando ocorrer dela ter esse fenômeno, esse momento não será explorado pelo sacerdote e pela comunidade. Por quê? Porque aquela pessoa ela não tem aquela força vital totalmente plantada no seu corpo. E caso isso ocorra, pode ser prejudicial. Então é muito importante dizer aqui que eu não estou ditando regras espirituais. São questões energéticas, né? A pessoa pode sentir, ela pode ter ali aquele fenômeno, mas aquilo não é saudável que seja explorado, porque a religião de orixá
ela é uma religião iniciática, onde a iniciação se faz necessário por vários motivos que não podem ser ignorados, inclusive nesse momento. Um dos motivos, como eu falei aqui já no vídeo, é a questão da força vital, né, do axé. É imprescindível que a pessoa que vai sair abençoando as pessoas tenha isso, porque se ela não tiver, é aquela máxima que eu ensino há muitos anos aqui na internet e também ensino para os meus filhos. Nós só podemos dar aquilo que nós temos sobrando, né? Se eu tiver 100 reais, eu posso te dar 50 e ficar com 50. Agora, se eu tiver só 50 reais e te dar 50 reais, eu vou ficar sem nada. Então, eu acabo te ajudando, entretanto, eu acabo me prejudicando. E isso, dentro da concepção iorubá, não é saudável, tá? Em relação à comunidade, é muito importante que as pessoas compreendam que para a vida iorubá, o senso de comunidade, né, o que nós chamamos de ebé, de coletivo, de grupo, é importantíssimo. E é muito importante as pessoas entenderem que não há rivalidade entre uma pessoa que é eleita para representar o orixá e aqueles que não são, porque esse momento ele é tão sagrado e tão divino que o importante não é quem está sob a possessão. O importante é o que aquela divindade, é o que aquela força espiritual traz naquele momento, né? O que ele veio tirar de cima das pessoas de negativo, o que ele veio trazer de força, de positivo, né? Principalmente lá na terra iorubá, onde normalmente alguns orixás dão conselhos, quais os conselhos que ele veio trazer, né? Para que aquilo que está sendo feito traga benefícios tanto para os indivíduos como para a coletividade que está ali relacionada e inserida a isso. Então é muito importante as pessoas compreenderem isso, tá bom? Então, só para recapitular, antes de encerrar o vídeo, é muito comum pessoas terem possessão e incorporação, não apenas quando elas são eleitas para serem Elegum, mas em determinados momentos. Porém, isso vai ser tratado de uma forma e nem sempre será explorado. Aquelas que são preparadas para serem Elegum e que são paramentadas para representar o orixá, serão por uma questão de energia, de vitalidade. E outra coisa que é importante compreender também, o Elegum é aquela pessoa que muitas vezes, durante a possessão, aquela força pode se distanciar e a pessoa está ali, consciente, nem está incorporada, mas ela continua representando o orixá. Babá, então ela está mentindo, é um teatro? Não, ela está cumprindo com o papel dela ali, porque o importante é que ela está paramentada e que ela está representando aquele ser espiritual. Em momentos que aquela força pode vir se manifestar, em momentos que pode se distanciar. Muitas pessoas me questionam, babá, postaram tal vídeo e tal pessoa parece que não está incorporada. Talvez não esteja, mas ela está ali cumprindo com o papel dela dentro da comunidade e da sociedade religiosa a qual ela pertence, de representar o orixá que ela foi consagrada e que ela está ali com muita honra representando perante a comunidade, tá? Mas isso é um tema para outro vídeo, senão eu vou acabar me alongando demais nesse. Queridos, o tempo passou muito rápido para mim, eu queria ficar aqui com vocês por horas e eu prometo que um dia a gente volta ainda com mais informações. Mas o mais importante, trate a possessão com respeito e compreenda, tudo que ocorre numa possessão, dentro de certos limites, é normal e deve ser respeitado, tanto por você como por aqueles que estão à sua volta. O mais importante é não colocarmos as nossas divindades e o nosso culto no ridículo. Nós não temos esse direito. Que Olodumare e os orixás nos abençoe grandemente. Eu agradeço muito a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Um grande abraço. Iriô. Tchau, tchau.